E a gente falou das declarações de Geraldo Alckmin, essas declarações de Alckmin aconteceram lá em Roma. Ele esteve lá no Vaticano para a primeira missa, inclusive entregou lá a camisa do Santos. Olha lá, a camisa. E o Santos que perdeu para o Corinthians ontem, que vergonha, né? Ele entregou a camisa do Santos para o Papa Leão XIV. E quando esteve lá, e aí deu essa conversa com os jornalistas e falou sobre essa situação também da gripe aviária. Bom, falando sobre o Papa, Jamil, hoje um dos destaques também na imprensa internacional é justamente o Papa Leão XIV ter recebido no Vaticano o vice-presidente dos Estados Unidos, que foi alvo de críticas dele, né? A diplomacia papal. Olha lá as imagens. Diplomacia papal, já funcionando. E aí, esse impacto de ele receber, quer dizer, assumiu o papel de Papa, vamos vencer, né, os bloqueios e as críticas anteriores e bola para frente, é isso? Como é que você vê aí esse encontro? Olha, primeiro, o novo Papa não tinha, o primeiro Papa americano não tinha como não receber a delegação americana composta por um vice-presidente católico e um ministro das Relações Exteriores, o secretário de Estado, Marco Rubio, também católico. Então, obviamente, ele tinha quase uma obrigação protocolar de receber. Agora, o que é curioso dessa história, Fabiola, é que nem o governo americano e nem o Vaticano explicaram exatamente qual foi o diálogo entre os dois. Quando isso acontece, a gente sabe, né, Fabiola, que tem, obviamente, algo a mais nessa história. O breve comunicado do Vaticano apenas diz que questões humanitárias foram tratadas, ou seja, sim, o Papa colocou sobre a mesa questões talvez pouco confortáveis, eu diria assim, para J.D. Vance. Vamos só lembrar o que aconteceu nesse período. Em primeiro lugar, o Papa Francisco ainda tinha criticado justamente a política migratória de Donald Trump. Ele mandou, não só ele criticou, como ele mandou uma carta aos bispos americanos dizendo que o que é bispo, não aderiria, não poderia aderir a uma política migratória como a de Donald Trump, que o cristianismo, basicamente, não acolhe uma política como aquela. Quando o Papa Francisco fez isso, nas redes sociais, o então cardeal, né, americano, não era Papa ainda, foi lá e repostou a carta do Papa, ou seja, dizendo muito claramente, eu chancelo essa visão do Papa Francisco. Depois disso, ele ainda criticou em algumas outras ocasiões J.D. Vance em relação justamente às doutrinas da igreja, etc. Então, claro, há uma distância entre o Papa, o novo Papa americano e o próprio governo americano. Agora, sem dúvida nenhuma, Fabiola, ele já avisou, ele seria a ponte, ele quer ser a ponte. Para ser a ponte, ele vai ter que dialogar com todo mundo. Então, vamos ver para onde vai essa relação. O fato é que, de uma certa forma, esse Papa americano pode ser uma sombra, sim, sobre o próprio governo de Donald Trump. E as declarações dele nessa primeira missa, hein, Jamil? Porque é muito curioso quando ele foi escolhido, né? Ficou nos Estados Unidos, especialmente. Não, mas atenção, ele é americano, mas ele é progressista, ele é comunista. Essas primeiras palavras, ele bateu muito na tecla da construção de pontes, né, da derrubada de muros, usando inclusive essas frases do Papa Francisco, e alguns até fazendo uma análise de que esse Papa, assim como Francisco, e talvez até mais, a busca dele pela paz, né? Pela paz, o discurso da paz, o discurso da comunicação, na entrevista que ele deu aos jornalistas, né? Como é que você vê aí essa estreia do Papa Leão XIV? Alguns pontos positivos, eu acho que em alguns deles nós podemos ver, inclusive, uma continuação em relação ao Papa Francisco. O tema da comunicação não é exatamente um tema novo, mas o Papa Francisco não tratava de uma forma muito explícita. Parece que o novo Papa tem esse tema sendo tratado. E ele trata, obviamente, do ponto de vista da religião, sem dúvida nenhuma, mas em relação ao impacto pela paz. Então, naquele encontro com os jornalistas, ele falou, em outras palavras, Fabiola, traduzido em português, a desinformação mata. A desinformação não só mata pessoas, como mata a democracia, mata os direitos humanos, mata a dignidade. Então, um recado muito claro para, obviamente, aqueles que operam as plataformas digitais pelo mundo e os governos, de um lado. De outro lado, na reunião que ele teve antes da própria missa,
Fabiola, a reunião que ele teve na sexta-feira com os embaixadores do mundo inteiro. Essa também foi uma reunião importante, porque ali ele insiste no tema da paz e ele insiste mais uma vez no tema do multilateralismo, justamente um elemento de ataque do governo de Donald Trump. Sobre o Alckmin, só um detalhe que também é importante para nós aqui no Brasil. Na sexta-feira, um embaixador brasileiro no Vaticano, o Everton Vargas, foi falar com o Papa também, no cortejo, basicamente, cada um cumprimenta, e fez um convite para que o Papa venha ao Brasil, principalmente para a COP30, certo? E aí o que aconteceu que o Alckmin, também naquele encontro, breve, muito breve, também repetiu o convite para que esse Papa venha ao Brasil para a COP30 em Belém, em novembro. E aí é muito interessante. Ele vem. Se ele vier, vai ser uma das primeiras viagens desse Papa. Isso é muito importante. Dentro do Vaticano, dentro do governo brasileiro, ele é tratado, inclusive, como o primeiro Papa amazônico, não como o Papa americano. Por quê? Porque ele ficou muito tempo da vida dele, não numa região urbana do Peru, mas justamente numa região amazônica do Peru. Foi ele, Fabiola, entre outros, que incentivou a realização do Sínodo da Amazônia, aquele em 2019, aquele que a ABIN, mandou gente lá para monitorar, a ABIN do Bolsonaro, no caso, na época. Então, é um Papa que, claro, pode ter um impacto, inclusive, na agenda climática, no momento que o governo americano, obviamente, quer um desmonte, basicamente, dessa agenda climática.